Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo avaliando fundos de tijolos que estão pagando mais de 1% ao mês. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, isso aqui que já era uma tarefa bem difícil há alguns meses atrás, quando eu comecei essa série, né? Acabou que realmente a cada dia que passa tá ainda mais difícil, tá? Agora realmente, aqui em janeiro de 2025 realmente ficou quase uma missão impossível de você conseguir 1% ao mês aqui no com fundo de tijolo. Mas, enfim, aqui vou comentar de alguns FIIs que me pediram aqui em vídeos passados. Começando aqui por GZIT 11. Esse aqui é o fundo de shopping da Gazit Malls. Aqui é deixar bem claro que é, é um, tanto esse como o segundo fundo são ativos que eu não acompanho, tá? Então pode ser um ponto aqui que eu não estou ciente, mesmo assim acho que consegui identificar bem quais são os problemas aqui dos fundos. Então, sobre esse GZIT 11, mostrando aqui primeiro o yield. GZIT 11 aqui pagando 78 centavos, tá aqui com um dividend yield de 1,64% ao mês. Então realmente um yield bem elevado, tá aqui com desconto de quase 50%. Então é negociado aqui quase metade do PL, né? Realmente desconto bem expressivo. Mas então, quando a gente tem um yield dessa magnitude aqui em meio ao mercado de alta, pode ter certeza que tem alguma pegadinha, né? E que a pegadinha, pelo menos, o gestor ela deixou de forma bem clara. Então, aqui a gente teve a seguinte estrutura. Parece que tivemos aqui duas classes de cotas, a classe A e a classe B. A classe A seria aqui para o mercado de forma geral e a classe B seria a Gazit. Então aqui foi uma estratégia aqui deles de fazer missão para inflar a renda, né? Então aqui meio que foi o jeito que eles encontraram aqui para viabilizar essa captação. Basicamente, essa classe A, ela é negociada em bolsa. Aqui fala que tem preferência no dividendos 2 primeiros anos. Então aqui é o seguinte, essa classe A, basicamente ela está recebendo os dividendos tanto da classe A quanto da classe B, né? Já que tem essa estrutura sênior, né? Agora o problema é que essa classe B ela vai ser convertida em uma única classe, esse GZIT 11, então ela vai começar a ter direito a receber esse rendimento extra, né? E aqui o problema é que eles não deixam claro como é que tá essa divisão aqui entre as cotas, tá? Deixa eu até tentar pegar aqui no informe anual para ver se eu consigo essa informação. No informe anual para ver como é que tá essa divisão entre os cotistas. Tá, o que é isso aqui? Cotistas. Ah, não lembrei aqui dessa questão. Aqui, ó, acima de 50%. Detido pessoa jurídica, 81%. Nossa, então nem sei como é que tá a divisão aqui entre essa classe A e classe B, tá? Esse aqui é um ponto fundamental que deveria estar claro aqui no relatório, né? Mas sem essa informação, se alguém tiver deixando nos comentários, o que a gente tem aqui é uma queda massiva da distribuição de rendimento quando acontecer essa fusão, né? E aqui, pelo menos, eu não consigo nem dimensionar como que vai ser, como que vai ser essa questão, né? De quanto que vai ser para cada um deles, entre quanto vai ser a distribuição depois desse período. Mas enfim, está bem próximo aqui de acabar, pelo que eles estão falando aqui, em fevereiro de 2024. Então, deve encerrar aqui em fevereiro de 2026, deve ter essa fusão de cotas, e com isso o rendimento vai cair de forma brusca, né?
E aqui a gente tem um outro ponto também negativo. Além dessa questão da fusão, a gente também tem um fundo que ele é alavancado. Deixa eu pegar aqui a DRE. Tô meio perdido porque eu não tô acostumado com esse fundo, tá? Aqui, ó, despesa financeira. Para ver que ela tá batendo bastante aqui, ó. E passando de um ano para o outro, subindo bastante. Muito porque essa dívida ela é uma dívida em CDI. Não vou saber onde é que mostra aqui, mas eu vi que é sim, que é uma dívida. Ah, não, é IPCA. É IPCA, é isso mesmo, é IPCA. Mas enfim, tem também o endividamento. Tinha aqui uma parcela de amortização em 2026. O gestor já está dando um jeito aqui de arrumar dinheiro para pagar essa parcela. Mas, enfim, deve ter uma queda bem significativa desse rendimento. Então, para mim, isso é o suficiente aqui para meio que inviabilizar, né? Meio que eu não sei para quanto que vai. Então, realmente, para mim já não faz o menor sentido, né? Já que eu não consigo nem mensurar para quanto que vai o rendimento no futuro. Então, aqui para mim é um caso que também como bastante negativo esse GZIT 11. Talvez quando a poeira baixar, a gente saber quanto que o fundo vai começar a pagar daqui a alguns meses, daí dá para ver o que dá para fazer aqui com esse tal de GZIT 11. Ok, agora aqui vamos para o segundo fundo desse vídeo. Falar aqui sobre CXCO11. CXCO11 aqui é o Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Imóveis Corporativos. Então, primeira coisa, mostrando para vocês o dividend yield desse fundo. XC11, aqui o último rendimento, o rendimento de dezembro não dá nem para considerar porque é um rendimento inflado, tá? Teve uma distribuição extra. No entanto, o fundo ele está pagando 70 centavos por mês. Então, aqui daria um pouco mais de 1% ao mês, tá? Em dividend yield. Aqui é 70 centavos por mês. Mas, então, esse aqui é um detalhe que reforça que é um fundo que não acompanho nada, nada mesmo, tá? Mas o que eu pude notar é que apesar de ser cheio aqui para de Patagônia Capital, isso aqui é muito provável que tenha sido um fundo da Caixa, bem parecido com outros fundos aqui dos bancões, né, que eles venderam para a própria base de clientes, né? Então empurraram aqui qualquer coisa e, enfim, é um imóvel de agências, fundo de agências. De agências com contratos atípicos que estão se encerrando em 2030. Aqui a gente lembra que a Caixa ela tem uma necessidade aqui das agências pela questão social dela, mas aqui tem um problema, olhando aqui nos imóveis daqui do fundo, não deixou claro se são agências bancárias, né? Tem sim agências, aqui dá para ver pelas fotos. Também tem aqui alguns imóveis. Isso daqui, por exemplo, isso daqui não é uma agência, né? Isso aqui é uma laje corporativa, né? Então aqui diminui bastante a necessidade aqui do atratividade aqui desse imóvel. Então, não dá, até que se fosse o fundo de agências, até tudo bem. A agência a gente tem questão de uma boa liquidez aqui dos imóveis, você consegue colocar alguma outra vocação para o imóvel, né? Mas se a gente for aqui falando de lajes, aí realmente a coisa fica bastante pesada, né? Aqui outro ponto importante, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está lidando com contrato atípico, é, é se a gente tem um aluguel inflado ou não, tá? Aqui para dar uma verificada nisso, eu fiz é, eu- da seguinte forma que eu vi para ver se o aluguel está inflado ou não. Aqui peguei o relatório de testes F11 que traz formação
do aluguel por metro quadrado. Vou abrir aqui o relatório para vocês. Aqui bem no início, né? Eles falam aqui, ó, valor médio de locação. Varejo, 32,48 por metro quadrado. A gente vem aqui no aluguel por metro quadrado, escolhe aqui, ó, R$ 34 por metro quadrado, sendo que a gente tem aqui alguns imóveis, provavelmente que são de lajes corporativas, esse edifício caixa, esse edifício contorno, que estão subindo essa média, né? Normalmente que são os imóveis de lajes corporativas. Aqui juntando esses dois, daria quase 50% do PL em laje praticamente puro, né? Então, são dois casos para se tomar bastante cuidado, tá? É, Então, seria mais ou menos essa situação, né? Um chute no escuro, a gente não sabe se a gente está investindo aqui num fundo de agências da Caixa ou no fundo de agências e lajes da Caixa, né? Quanto de lajes tem aqui nesse meio, nesse bolinho aqui. Então, realmente, é um tiro no escuro, tá? Aqui os imóveis parece que não eram lá grandes coisas, pelo menos eles estão fazendo retrofit agora que já com bastante antecedência, mas também ah, não vi, eu não vi muita qualidade que não, tá? Então, aqui classificação CXCL11. Pelo menos a renda ela não é inflada, já é um ponto muito positivo. Eu consegue entregar mais de 1% ao mês. Aqui para a gente ter uma média, a gente nem deve considerar 70 centavos. O ideal seria fazer uma média aqui das últimas distribuições, né? Aqui pegar esses rendimentos mais fortes que ele tem pago aqui no final de semestre para ver uma média. Aqui em 12 meses ele pagou 8,63, sendo que pegou lá atrás alguns meses de rendimento mais fraco. Vamos lá, 8,63 por 12, 72 centavos. Com certeza é mais do que isso ainda, tá? Mas enfim, CXC11 aqui colocar no meio do caminho que nem tá, né, pelo menos não tem a renda inflada. Então é isso, galera. Peço aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. Deixa comentar se algum outro fundo você quer que eu comente que tem que fundo de tijolo pagando mais de 1% ao mês. Então é isso, até a próxima.